Então, na minha família, na minha casa, ou seja, sempre foi uma casa católica, de origem católica, né? E quando eu era criança, meus 8, 9 anos, meus pais já tinham ingressado no movimento de encontro de casais, etc., né? Tinham uma caminhada na igreja. E eu acompanhava os meus pais, mas para agradá-los, né? Então ia à missa, fiz lá a catequese, né? Demorei a beça para entrar na catequese, porque eu não queria, né? Bem mais tarde fui fazer o catecumenato. Mas no momento da minha vida, os meus 17 anos, se eu não me engano, eu fiz um encontro para jovens na minha paróquia, lá em Rio Douro, paróquia de Santa Terezinha do Menino Jesus. E naquele encontro, eu tive um encontro com Jesus, assim, né? Eu já era batizado, tive primeira comunhão, mas foi o dia que Jesus tocou no meu coração, de forma muito profunda, né? E foi quando eu me achei na igreja, me encontrei na igreja, né? E comecei a dar os meus passos sem os meus pais. Já não ia para a igreja para agradar meus pais, mas para agradar a Deus, né? Ou seja, porque via no meu coração uma vontade de seguir a Cristo, né? Isso com meus 17 anos. Mas tinha no meu coração, talvez isso está presente no coração de muitos jovens, né? Uma vontade de fazer algo grande, né? Às vezes o sonho de ser um super-herói, né? De ser algo assim, né? E isso era presente no meu coração. Acho que de muitos jovens também é. Ou seja, eu queria fazer algo importante na vida, né? Mas não pensava no sacerdócio, não pensava, né? E eu gostava muito de atividade esportiva, né? Então gostava de qualquer esporte, né? Mas gostava muito de artes marciais, adorava artes marciais, né? E fazia e tal, e tinha um plano de ter uma carreira nesse sentido, né? Cheguei a entrar na faculdade de educação física, queria me formar como professor de educação física e depois como fisioterapeuta para trabalhar nessa área de saúde, etc., reabilitação, preparação física, tudo isso, né? Mas também namorei por algum tempo, né? Mas para os meus 19 anos, já tinha uns 2 anos de caminhada firme, meu coração já pedia algo mais. Ou seja, eu já era coordenador de grupo jovem, estava inserido assim nas pastorais e tudo, mas alguma coisa pedia mais. Não, mas isso não basta. Deus me pede mais, Deus pede mais. E aí um amigo meu me apresentou o seminário, um amigo de paróquia, que hoje é padre também. Ele nem sabia onde era o seminário, etc. Ele me contou, falou dos encontros vocacionais, etc. E eu decidi, então, começar os encontros vocacionais. Mas antes de eu me decidir por isso, Deus, ele falou fortemente no meu coração, através da dor e do sofrimento. Ou seja, os meus 17, 18, assim que eu ingressei forte na igreja, eu passei por algumas enfermidades bem difíceis, né? Meus 17, 18 anos. Uma enfermidade que eu demorei quase 1 ano para conseguir o diagnóstico. E ali eu aprendi o seguinte, com essa enfermidade. Deus me falou forte. Ele falou assim, ó, você não se pertence. Então ali, Deus falou forte. Olha, você não se pertence, a sua vida não é sua, mas é minha. Eu sabia que eu ia ficar assim. Mas ali eu aprendi que
eu não teria que fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu tinha plano de ser professor de educação física, sonhava até em ser um atleta, né? Estamos nas Olimpíadas, né? Queria ter uma família, mas Deus falava para mim, olha, você não se pertence. E então por isso decidi entrar, ou seja, fazer os encontros vocacionais, né? Agora sim a gente entende o contexto, né? Fiz os encontros, cheio de dúvida no coração. Eu lembro que o padre, que era o reitor, no encontro com ele, falava assim para mim, olha, Tiago, se você fosse convidado a entrar no seminário hoje, você entraria? Eu falei, padre, não entraria não. Mas por quê? Não, tenho muita dúvida. Eu gostava de uma jovem da minha paróquia. Não entraria não, padre. Ele disse para mim, olha, você tem que resolver isso. O que você quer fazer? O que Deus quer? Né? E a partir dali, então, fiz um propósito seguinte. Que Deus me falaria através da igreja. Se a formação do seminário me chamasse a entrar para o seminário, eu entender que Deus queria isso de mim. Então, é deixar todo o meu querer de lado. E ia fazer a vontade de Deus. E assim foi. No último dia de encontro, os reitores me chamaram a entrar no seminário. Eu disse, Senhor, eu não me pertenço. Pertenço a vós. Né? E aí começou o tempo de seminário, com muitas dúvidas, ainda incertezas. A minha vontade ainda não era a vontade de Deus, mas estava ali, porque sabia que Deus me queria ali. Né? E lá, pelo 3º ano de filosofia, 4º ano de seminário, no retiro canônico, que é um retiro anual, retiro de silêncio, 5 dias, eu pedi a Deus a graça de ter a certeza da minha vocação. Disse, Senhor, fala o meu coração, o que você quer? E eu lembro que eu nunca rezei tanto na minha vida, como naquele retiro. Passava horas na capela. Passava horas na capela e pedia a Deus essa graça, né? E aí, preparando para a missa, eu ia fazer as leituras e fui até o lecionário para ler as leituras antes da missa. E o salmo era o Salmo 115, né? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Então, assim, eu vi aquele salmo, nossa, é isso. O Senhor está falando para mim. Né? Eu levantarei o cálice da salvação. E fui para o banco pensando nisso. E quando começou a missa, e fui fazer as leituras, na verdade não era aquelas leituras que eu li anteriormente, eram outras, né? Então eu li não as leituras daquele dia, mas aquilo que Deus queria me falar, né? Então a partir daquele dia eu vi claramente o que Deus queria para mim, né? Eu lembro que o meu diretor espiritual disse, olha, nunca mais você pergunte a Deus o que Ele quer, porque Ele já te disse. Siga em frente. E eu segui em frente. E a partir de então, a vontade de Deus se conformou à minha. Quando já estava perto da ordenação, já não me via de outra maneira a não ser padre.
E hoje também não me vejo de outra maneira. Penso que Deus me criou para isso. Ou seja, o meio pelo qual Ele quer me salvar, e quer que eu também ajude a outros a se salvarem através do sacerdócio. E aquela vontade de fazer algo grande, de ser super-herói, de ser tal, se realiza no sacerdócio. Ou seja, eu não salvo vidas biológicas, mas sou chamado a salvar algo mais importante e maior. Salvar almas. Salvar almas. Não com o meu poder, mas com a graça de Cristo. Eu não queria dar esse testemunho porque sabia que ia ficar chorando, viu? Mas pelo bem, né? Pelo bem da comunidade. Então é isso. Ou seja, eu sou muito feliz por ser padre, mesmo diante das dificuldades, mas cada missa que eu celebro, seja cada confissão, cada testemunho de conversão, isso bastaria uma conversão, uma confissão. Então, sou muito grato a Deus. Peço que rezem, né? Rezem por mim, para que eu seja fiel, para que eu faça a vontade de Deus até o fim da minha vida, né? Para que eu persevere até o final, né? Então rezem. E agradeço, assim, a paciência de vocês, né? De ouvirem aí.